Gente, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E hoje, gente, eu vou falar aqui de propósito de vida, né? A importância que é você encontrar o seu propósito de vida e realmente trabalhar com muito mais satisfação. Porque quando você trabalha com satisfação, você carrega uma vibração diferente no seu trabalho. E como dinheiro é energia, consequentemente você vai prosperar, né? Prosperar naquilo que realmente faz o seu coração vibrar, né? E hoje, gente, eu trouxe aqui uma convidada, que é a Bia. Ela é lash designer e tão jovem, ela conseguiu encontrar o propósito de vida dela. Ela só tem 21 anos, né? E eu acompanhei um pouquinho do processo, né? Como que foi para ela encontrar o propósito de vida dela, que é lindo. E eu trouxe ela aqui, gente, hoje para contar para vocês como que foi essa jornada dela, de ela ser tão jovem, né? E conseguir já chegar no propósito de vida dela. Vou chamar ela aqui, gente. Oi, Oi, Bia, tudo bem, meu bem? tudo bem? Você? Tô bem, tudo ótimo. Bia, eu já contei um pouquinho para as pessoas, né, que você tão jovem já conseguiu encontrar o seu propósito de vida, mas agora eu quero que você conte para todo mundo como que foi a sua jornada e tão novinha assim, como é que você conseguiu encontrar já o seu propósito de vida, né? Conta pra gente como foi aí esse seu processo, essa sua jornada. Boa noite, primeiramente. Olha, tá até minha tia aqui na live comigo. Então, eu sou lash designer, né? E eu trabalho na área da estética, de modo geral, né? Já tenho uns 3 anos. E eu comecei com isso, né? De querer me inserir na área e tudo mais. Eu tinha 17 anos. E foi muito do nada, assim, a forma que eu comecei, né? Eu, eu sempre me interessei pela parte da beleza, sempre me interessei por essas coisas, tanto de maquiagem, enfim, tudo. Mas eu não sabia exatamente do que, né? E aí eu lembro que no ensino médio, já no meu último ano, tinha uma amiga minha, né? Que ela tinha a sobrancelha bem cheia, uma sobrancelha super grossinha. E eu olhava e eu falava, meu Deus, como que você não faz a sobrancelha? Tipo, pra mim, como eu sempre mantinha a minha feita, né? Eu falava, gente, como que você não faz? Né? Como que você não, não vai atrás disso? E ela falava pra mim, não, eu tenho preguiça, não gosto de ir e tal. E aí, de tanto eu encher o saco dela, um dia eu falei assim, se eu fizer, né? Se eu aprender a fazer, se deixa eu chegar e fazer sua sobrancelha e tudo mais. E aí ela falou pra mim, deixo. E aí no mesmo dia eu fui lá no YouTube, já pesquisei, né? Já como fazer sobrancelha, como fazer marcação e tudo mais. E aí eu aprendi da forma mais básica. Eles ensinavam, tipo, super tranquilo como que eu podia fazer. Catei aquelas pinças descartáveis, aquelas cinzinhas, né, que vende em farmácia, perfumaria e fui na minha escola. E na época a gente ficava integral, né? Ficava tipo de manhã até umas 6 da tarde, mais ou menos, e a gente tinha horário de almoço. Aí eu peguei, chamei ela e falei: olha, trouxe aqui o que eu precisava, um lápis lá para marcação, uma pinça descartável, e eu falei: vamos fazer hoje essa sobrancelha. E eu fiz. E o que foi mais bizarro, assim, pra mim, né, na hora, foi porque deu muito certo. E eu falei, eu não acredito que eu fiz Olha, essa sobrancelha, né? E aí todo mundo da minha sala pegou e ficou tipo assim, ué, porque eu nunca tinha feito e a primeira que eu fiz tinha sido daquela forma. E aí eu comecei a me interessar. Como todo mundo da minha sala na época gostou, eu falei, então tá, a gente consegue fazer aí a sobrancelha, só que eu já vou fazer um empreendimento. Eu falei, então vai ser R$ 2 nossa, um lanche pra eu já juntar e olha que fazer. legal, parabéns, Bia. Já Pois colocou o é, empreendedorismo ali, né?
Pois é, eu falei, eu vou usar isso a meu favor também. E aí eu fiz Lógico. isso. E comecei a fazer com todo mundo lá da minha sala, né? E o pessoal começou a gostar, então ficou nisso. Daí eu tinha muito receio de começar na área da estética, por comentário de modo geral. Hoje em dia já é uma coisa que está muito inserida, né, na sociedade. Muita gente quer fazer estética, né? Muita gente quer conhecer um pouco disso. Tem muita gente, às vezes, que está no emprego e fala, nossa, essa área aqui está crescendo e tudo mais, então eu quero ir para lá. Só que na época, que era 2018, ainda tinha aquele tabu em cima, né? Das pessoas olharem e falarem assim: ah, mas a pessoa que está ali fazendo aquilo provavelmente não estudou, não fez tal coisa, né? Tá fazendo Ah, sobre verdade. coisa tão visível como profissão igual é hoje em dia, né? Porque hoje as pessoas sabem o quanto que cresce, sabem que precisa de um estudo para aquilo e era pouco valorizado. Tanto que antigamente, R$ 15 você fazia uma sobrancelha, né? Então, É, assim, era uma coisa vista de forma diferente. Era o que eu falava até, já falei muito, né? Unha eu via antigamente as pessoas enxergando muito dessa forma, porque eu já cheguei a escutar aquilo. E você começa a ver aquilo com preconceito também, né? Na verdade, é um preconceito. exatamente. E É. aí eu tinha muito receio e eu não sabia também o que eu podia fazer para me inserir na área, né? Porque eu tinha que fazer uma faculdade, isso era fato. Eu estudei numa escola, eu já mudei bastante de escola, né? Mas assim, o fim do meu ensino médio era uma escola mais rígida. Era uma escola que você entrava, então assim, todo mundo passava em vestibular. E era Mackenzie, era USP, era Unesp, não sei o quê. E eu falava, Jesus, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Tanto que quando minha mãe foi me apresentar à escola, né, que eu tava no segundo ano do ensino médio, eu falei, eu não quero estudar aqui. Eu não me vejo, né, naqueles pôsteres, eles deixavam bem na entrada, né? Eu falava, meu Deus, se eu não entrar aqui, que eu vou ser? Eu vou me sentir um cocô aqui no meio de um monte de gente. E aí eu já tinha aquele receio gigantesco. E como eles preparavam a gente, na verdade, para fazer vestibular, era uma coisa muito difícil, né? Porque eu falava assim, tá, eu vou fazer o que que tem a ver com a área da estética? E eu sempre tive algo em mim que eu Mas gostava você muito de já lidar. entrou na faculdade pensando na área da estética, então. A sobrancelha lá na escola que você estava fazendo você já estava certa disso. Em tese, porque na verdade, né, isso foi depois, o fato que eu me encontrei nisso, né, da faculdade. Mas assim, quando eu comecei a fazer sobrancelha, eu sabia que eu gostava daquela parte, da estética. Ah, tá, Só que tá. assim, que tipo, como eu precisava fazer uma faculdade, eu pensava, como que eu vou fazer uma faculdade que tem a ver com isso de sobrancelha, por exemplo? Era uma coisa assim, que eu Hum. não tinha muito Você não sentido, estava né? conseguindo casar, uma coisa com a outra. Exatamente. Meus amigos, eles já estavam certos que eles queriam. Ah, um queria engenharia, o outro queria, sei lá, fazer farmácia, coisa e tal. E eu falava, onde que eu vou me encaixar nisso, né? Como que eu vou ter? Porque eles faziam Exato. banners na época. Banners, por exemplo, ai, Bianca Amarante e no fundo, tipo, qual era o meu propósito de faculdade? Não tinha como você falar, não sei. Você tinha que ter alguma opção. Porque a gente só fazia vestibular, né, no último ano. E eu falei, e agora? E eu sempre tive um negócio com a área da saúde, né? Eu me interessava muito, por exemplo, por biologia. E eu sou muito curiosa, né? Para essas coisas de corpo humano, principalmente. E aí eu comecei a pensar que eu podia inserir. Então eu já quis nutrição, eu já quis enfermagem, eu já quis muita coisa, mas eu não tinha um norte, né? E aí eu falei, não sei o que eu posso fazer. Aí eu lembro que eu tinha muito medo de falar para os meus pais que eu fazia sobrancelha mesmo na escola, porque eu falava, eles vão olhar isso de outro jeito. Meus pais são contadores, meus pais queriam que eu desse segmento na área da contabilidade. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar assim, ah, eu quero fazer sobrancelha, numa época que todo mundo via isso com outros olhos. E aí eu falei Já assim, foi um gente. desafio aí, né, Bia? Já foi um desafio grande enfrentar os pais, né? E aí eu falei, e agora? Eu lembro que no final do ano eu já tava mais, tipo assim, pensando, né, no que eu podia fazer. E era lá para dezembro e tal. E aí eu lembro que o meu pai perguntou o que eu ia querer de Natal, né? Porque ainda tinha, né, isso e tal. E eu falei, eu quero um curso.
sobrancelha. E ele ficou tipo assim, ué. Aí eu lembro que eu peguei meu celular e eu mostrei uma foto. Falei, olha, faço a sobrancelha dos meus amigos. Eu não vou lembrar 100%, né? Mas assim, eu lembro que eu disse, eu faço a sobrancelha dos meus amigos, tá? Eu mostrei a foto pra ele, depois eu mostrei pra minha mãe. E eles falaram, tá bom, mas assim, ainda era uma coisa, por exemplo, pra agregar, não uma coisa pra eu seguir. Eles ainda queriam que eu fizesse faculdade, né? Eu acho que a maioria dos pais e tudo mais pensam isso, né? Pra ter Sim. um plano de carreira. Então eu fiquei tipo. Aí a gente foi atrás, né, dos cursos e tal, só que eu era de menor. E para você fazer um curso de menor, quando é um. Por exemplo, designer de sobrancelha hoje em dia já tem, mas quem a gente conhecia da área já era um curso de designer e micro. Como que eu ia me inserir naquela área sendo de menor? A moça passou um pano para Ah, mim tá. tranquila, eu entrar. E aí eu consegui essa oportunidade de fazer um curso, né? Só que já era design de micropigmentação, já foi dois em um de uma vez. E aí eu fiz esse curso, né, em janeiro de 2019. Daí fiz de designer e micro, acho que foram uns 3 dias de curso, mais ou menos. A gente teve a prática, teve teoria, enfim, teve tudo. E aí, beleza, eu fiz, só que tinha um porém. Por eu ser de menor, eu não podia assinar ficha, né? Porque quando a gente faz esses procedimentos, a gente tem uma ficha de anamnese com todas as precauções que a gente precisa tomar, né, no procedimento. E também precisa saber se a pessoa está apta para poder fazer aquele procedimento. Então eu falei, como que eu vou assinar? Eu vou dar para os meus pais assinarem, porque eles eram meus responsáveis. Eu falei, eu vou dar para eles assinarem um processo que eu estou fazendo. É, Meio que se eu fizer algo de errado, a responsabilidade é para eles, então eu não podia. é. Então eu fiz o curso em janeiro e eu só ficava de maior, eu só completava os 18 anos em julho. Então eu tinha ali 6 meses ainda pela frente para lembrar de tudo, para colocar em prática. Aí eu lembro que em seguida a gente já aproveitou e eu fiz um curso de extensão de cílios, mas foi assim, um curso bem básico. Fiz o curso tal, aí para eu colocar aquilo em prática, eu atendi aqui na sala do escritório dos meus pais, né? Mas na sala dele mesmo. Eu lembro que eles pegaram uma maca para mim. Era uma maca mala, né? Ela virava mala. Então eu deixava ela guardadinha e depois, quando eu ia usar, eu montava ela, né? Deixava ela lá certinha. E aí eu atendia a minha família, né? O pessoal da minha família. Extensão de cílios, assim, eu quase não fazia, era mais a limpeza da sobrancelha, ainda ia, tipo, pegando pra jeito mesmo. E uma mocinha também, que na verdade ela era amiga de uma amiga minha e ela passou a fazer. Então ela ficava umas 4 horas aí para fazer um procedimento comigo e sofria. Porque a gente achava incrível, eu achava lindo, e hoje em dia eu olho e eu falo, meu Deus, coitada. Enfim. E aí é nessas, eu tentava emprego, né, procurar emprego, porque todo mundo estava se inserindo em alguma coisa. E a questão da faculdade, eu, acho que novembro, se eu não estou enganada, eu tinha chegado a fazer um vestibular na Oswaldo Cruz. Fiz um vestibular assim, só para passar mesmo em alguma coisa, e inclusive meu rosto foi para um dos banners lá, mas eu nem estava querendo o que tinha lá. Eu só realmente fui fazer a prova. E aí era até então para tentar contabilidade, que eu falei, eu gosto da área da beleza, mas eu não acho nada. Eu também era muito. Eu não tinha muito conhecimento, né, sobre isso. Então eu falei, como que eu vou dar seguimento nisso? Eu tava crescendo, já tinha saído da escola, eu precisava achar alguma coisa. E aí eu começava a mandar currículo em todos os lugares. Para mim não tinha problema, era loja, era McDonald's, sei lá, eu tentava de tudo só para conseguir um emprego mesmo. E por parte, né, eu fazia os atendimentos em casa, atendendo minha família e tudo mais. Passou o tempo, eu tinha tentado, inclusive, entrar em contabilidade. Isso é uma coisa que às vezes eu esqueço, mas eu acho importante até ressaltar aqui. Eu tinha tentado entrar para fazer a faculdade de contabilidade no início de 2019 mesmo, logo depois de eu ter feito o curso. Acho que era fevereiro, mais ou menos. Só que não dava certo. Nada, nada, nada. A gente tentou até no Drummond. Toda vez que ia, não tinha turma, não tinha isso e aquilo. Aí a gente meio que desistiu. Não era para eu estar fazendo contabilidade ainda. Não é, é. Mas engraçado que o universo já estava te encaminhando.
Já estava te Pois é. encaminhando, porque não deu certo, né? Sim, e aí, beleza, fiquei esses 6 meses parada. Quando chegou em junho, eu fazia a sobrancelha, né, no espaço de estética, o espaço da Érica. E aí, um dia eu fui com a minha mãe. Minha mãe fazia a micação. Fui lá com ela e a gente comentou do curso. Na verdade, eu estava procurando já um emprego. Então, que eu pudesse falar para quem era da área, né, que eu tinha feito curso, às vezes a pessoa precisava de uma auxiliar e tudo mais. Então, a gente comentou. E a Erika falou: não, me passa seu contato e tal, me chama lá, que eu tava precisando mesmo de uma auxiliar. Só que eu pensei assim: eu acho que vai acabar não dando em nada, né? Porque eu desacreditei muito disso. E eu lembro que era final de junho, mais ou menos. E na outra semana ela falou: vem fazer um teste. Fui lá, conheci tudo certinho e aí pronto, já entrei pro emprego. Aí foi meu primeiro emprego, né? E aí comecei, então, eu ainda nem tinha feito os 18 anos, mas tive a oportunidade também de trabalhar, começar a trabalhar na área que eu tanto queria. E em contrapartida também, eu comecei a faculdade de biomedicina, porque a gente conversando, inclusive, com ela, falando sobre essa questão, né, de eu ter começado na área da estética, mas ainda não ter uma faculdade e tal, ela falou: olha, hoje em dia a faculdade de estética em si ela não te dá tantas oportunidades quanto a de biomedicina. Porque a de biomedicina você já consegue fazer procedimentos mais invasivos, já a de estética não. Porque, inclusive, eu tinha procurado a de estética, só que era muito cara, era, sei lá, 1.000 e pouco a mensalidade, né? Não, não tinha como eu entrar. Eu também nem tinha um emprego para sequer bancar a faculdade, então acabou deixando assim. E aí eu fui atrás da faculdade de biomedicina na mesma época que eu comecei o emprego. E aí consegui lá a vaga, comecei na Unip, na metade do ano, eu comecei em agosto de 2019. Comecei a faculdade, já estava trabalhando como auxiliar, então eu fazia de tudo. Mas principalmente eu passava anestésico em sobrancelha, porque a Erika fazia, né, muita micropigmentação. Então, qual era o meu papel, né? Limpar a sobrancelha da cliente, depois eu pegava e inseria o anestésico, depois já era com ela. Mas eu fazia aquilo com muita frequência. Então, o que começou a acontecer? Eu fui pegando prática no design de sobrancelha. E até então os cílios tinham ficado para trás. Nem colocava em prática nada. Vez ou outra, porque até porque tinha uma lash designer, né? Mas vez ou outra, às vezes aparecia um modelo de extensão de cílios para eu fazer, que inclusive, hoje em dia eu sou super contra, mas na época eu passava um pano, porque eu não sabia por que as lash designers, né, elas não gostavam de tufinho. Então eu falava, gente, mas por que será que não gosta, né? Enfim, e eu, sem um conhecimento nisso, junto com o fato de eu ser auxiliar, eu fazia, né? Então, vez ou outra aparecia, tipo, um tufinho para eu fazer, eu ia lá e fazia. Aí, beleza, foi passando o tempo e tal. Final de ano, fui aprendendo bastante coisa. Eu fazia, né, de tudo, como eu falei. E aí chegou 2020. Isso eu já estava na minha faculdade, né? Chegou 2020 e veio a pandemia. Então, essa questão da pandemia travou tudo. Eu parei a faculdade, né? De ir presencial, tava só no online. E também o espaço onde eu trabalhava fechou. Ficou fechado por 3 meses. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Porque todo mundo ali tinha uma função. Tinha manicure, tinha esteticista, tinha, enfim, tinha tudo. Eu era auxiliar, então eu pensei, quem vai ser a primeira a ser mandada embora sou eu. Falei, pronto, já nem fiz um ano de emprego, já vou ser mandada embora, porque numa situação como a que a gente presenciou em 2020, tudo era muito incerto. E uma coisa que a gente pensou que ia ser tipo há um mês mais ou menos, né, uns 40 dias, na verdade foi muito Entendeu? mais, né? Então eu É. falei, tanto que eu pensava na época até, eu falava assim, nossa, acho que eu vou fazer meu aniversário. Quando eu vi que tava chegando julho e que não tinha nada, eu falei, gente, que aniversário que eu vou querer fazer nisso? E, enfim. E aí, quando foi mais ou menos na metade de maio, né, que o salão voltou a funcionar, a Erika me chamou de volta. E nesse dia eu fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, eu vou voltar então, né? E era uma coisa assim que eu pensava que estava completamente fora de cogitação. E aí voltei para lá como auxiliar, só que muita coisa tinha mudado, né? E uma das coisas que mudou foi que a lash designer de lá, ela ia sair. E nisso ia ficar sem ninguém pra Ah, fazer a extensão de cílios, né? Só que aí
eu já não tava querendo saber de nada disso. Eu falei, gente, o que que eu vou fazer com extensão de cílios? E tem uma característica minha que me dava muita insegurança, né? Eu tenho, tipo, uns tremorzinhos na mão, que são comuns, tipo, eu tenho diariamente. Então eu falava, como que eu vou fazer a extensão de cílios com a minha mão tremendo? Eu não vou conseguir isolar nada. E eu vou passar vergonha ainda, porque eu vou ter pagado um curso e eu não vou conseguir nem colocar em prática. Então eu achava isso completamente fora de cogitação. Meus pais falavam, eu falava, não, eu queria fazer um curso de maquiagem, na verdade. Só que quem que eu ia maquiar na pandemia? Não tava tendo festa, não tava tendo nada. Exatamente, é. E aí eu falei, não, não quero fazer cílios, não quero, não quero. E aí todo mundo começou a chegar em mim para poder falar, faz extensão de cílios, faz o curso. Eu, não, não. Até que um dia, tava fazendo, né, meu trabalho de auxiliar. E aí na sala tava eu, a Erika e uma cliente. E ela falou assim pra mim, olha, eu acho que você tem muita oportunidade de entrar nisso, né? Você tá com a faca e o queijo na mão, na verdade. Pode ser uma oportunidade para você subir de área. Se de repente você não gostar, tudo bem, mas assim, pelo menos você tenta. A gente tá sem ninguém aqui, eu não queria pegar uma pessoa de fora, enfim. E aí eu comecei a pensar, eu falei, mas será? Aí, enfim, mostrei todas as minhas inseguranças e tal, mas acabei sendo convencida, porque eu falei, gente, só pode ser um sinal isso. Tá todo mundo me falando de um Sim. lado e de outro, eu falei, deixa eu ver como é que vai ser. E aí entrou uma pessoa, né, não é que entrou, né? Assim, eu tive um reencontro com uma pessoa na minha vida que foi a Yara, que foi uma. É sempre a mulher, né, que me dá curso. Ela é lash designer, inclusive. Só que a história de como eu conheço a Yara também é muito de forma coincidente, sabe? A Yara, eu conheci ela quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. Meu avô conversava, quando era vivo, né? Ele conversava com todo mundo aqui da rua. E a gente mora aqui há muito tempo, né? Eu te falei até sobre isso. Então, meu avô conhecia todo mundo. E com ela não foi nada diferente, né? Ele conheceu ela, então automaticamente a gente já conhecia e ela muito simpática sempre. Então, a gente sabia que ela era da área de extensão de cílios. Na época que eu tinha uns 9 anos, era mais ou menos 2010. E era uma coisa pouquíssimo conversada, né? Extensão de cílios foi uma coisa que veio à tona muito depois. E na época ela até atendia essas meninas mais famosas, que eram pessoas que tinham mais acesso a esse tipo de procedimento. Porque antigamente também o pessoal fazia o básico, né? Uma sobrancelha, uma escova, essas coisas mais assim. E na época eu era pequena também, então eu nem entendia muito sobre como funcionava. E aí, enfim, a gente sabia que ela tinha, né, um atendimento com extensão de cílios. Os meus pais, eles acabaram comprando a casa dela, né? Que inclusive é o escritório hoje. Eles compraram justamente para fazer de escritório. Como eles precisaram ficar toda nessa situação, né, de pagar a casa e tudo mais, o contato com a Yara se estendeu por muito tempo. Inclusive nessa época que eu estava na área da estética. Por eles terem esse contato, minha mãe sempre via, Interessante. né? Via lá, tipo, ela postando que dava curso de extensão de cílios e não sei o quê. Então, quando foi para eu começar na área de cílios, a primeira pessoa que minha mãe lembrou foi a Yara. Ela falou: olha, a Yara, tal, dá curso, não sei o quê. E a gente tinha uma confiança nela, né? Conhecia ela como pessoa, sabia como que era e sabia os anos que ela estava na área também. Então, ela tinha propriedade para poder falar do assunto. Então, eu falei: tá bom, eu vou lá procurar, vou conversar para poder ver como é que vai ser. E aí eu mandei mensagem e a moça me falou assim: olha, a gente tá com todas as vagas agora de julho esgotadas já. A próxima turma só vai ser no início de agosto. Aí eu já falei, meu Deus, era começo de julho. Eu ia ter que esperar mais um mês ainda para poder fazer o curso. E eu por ser mais ansiosa, né? Falei, gente, mas eu vou ter que esperar ainda um mês para começar. E que tava me desanimando mais ainda. Falei, ah, tudo bem, então eu vou esperar, né? Quando abrir a vaga para outra turma, eu inicio. E aí, tipo, minutos depois ela me mandou uma mensagem falando assim: Bia, uma das meninas que estavam com a vaga de extensão de cílios está com suspeita de Covid. E ela não vai poder vir nessa turma. Surgiu uma vaga e pode ser sua se você quiser, né? Olha, E era para aquela semana, no mesmo fim de semana.
E aí eu falei Que assim, então eu quero, legal. né? Vamos fazer o curso então, né? Já era tudo na semana, eu lembro que era tipo numa terça-feira e o curso já era no sábado e no domingo. Então tinha que ser tudo muito rápido, nem dinheiro eu tinha. Falei, tá bom, e agora? Aí meus pais me ajudaram, né? Eles me emprestaram um dinheiro e falaram que quando eu voltasse, né? Quando eu começasse a trabalhar, tivesse um retorno, depois a gente acertava e tava tudo bem, né? Então foi aquela situação assim, eu precisava me dedicar àquilo também para trazer o retorno que eles tinham me dado, né? E aí fui lá pro curso sem expectativa nenhuma, não tinha aquele negócio de, nossa, vai ser o melhor curso, isso daqui vai mudar muito minha vida, minha rotina. Não, eu fui assim, vou fazer mais um curso. Eu sempre gostei, né, muito de fazer coisas teóricas e práticas junto, então eu falei, vamos conhecer como é que vai ser. Fui lá, ela nem lembrava, inclusive, que me conhecia. Cheguei lá, ela foi super aberta assim comigo, então eu falei, nossa, ela deve com certeza lembrar de mim. E nem comentei nada. Fiz o curso, comecei com a parte teórica. Eu já estava no meu quarto semestre, se eu não estou enganada, de biomedicina, no terceiro ou no quarto. Então eu já gostava bastante, né, dessa parte da área da saúde. E lá a gente começou vendo justamente saúde ocular. Então eu já fui me identificando em algumas coisas. Falei, ah, legal, acho que vai ser bom aprender isso, né? Pelo menos talvez se eu não colocar tão em prática, eu vou estar aprendendo alguma coisa nova. E aí ela foi me falando as coisas e era incrível porque as dúvidas surgiam na minha cabeça de maneira muito natural, né? Não era aquela coisa tipo, nossa, vou ter que ler tudo aqui para começar a colocar. Eu tava realmente entendendo o que ela tava dizendo e o curso foi gerando muito interesse em mim, né? Eu surgia muita coisa, enfim. E aí a gente ficou o curso o dia todinho no sábado. Chegou no domingo, era o dia de prática. O dia que eu tinha medo, que eu falei, meu Deus, eu ainda vou tremer aqui na frente de todo mundo. Como é que eu vou fazer tudo isso Tava aqui, super né? Parece insegura, com fundamental. medo, é. Segura, tava com medo, né? Aí eu falei, não, tá. Aí eu levei a minha tia, né? Levei uma das minhas tias para ser minha modelo, que eu precisava, né, de alguém disponível no domingo e também que eu me sentisse mais segura para poder fazer, porque era algo completamente novo para mim. E aí nós fomos. Só que de início a gente teve até treino num boneco e tudo mais. E aí eu já fui me sentindo mais tranquila. A própria Yara, né, que era a minha mentora do curso, me tranquilizou bastante. Então eu fui me sentindo mais tranquila para aquilo. Aí depois foi a prática na modelo. Aí eu já comecei a desenvolver um interesse ainda muito maior do que eu tinha antes. Porque o meu primeiro curso que eu tinha feito, eu fiquei completamente vago, né? Fiquei sem entender muita coisa. Fiquei naquela situação de. E agora? Assim, não sei como colocar em prática, eu não sabia nada da teoria, foi um curso de poucas horas no dia mesmo. A prática já em modelo foi direto. Eu falei, agora no outro curso eu já tinha me encontrado de uma forma diferente. Eu já estava colocando aquilo em prática, sabendo o que eu podia e o que eu não podia fazer, por que aquilo era certo e por que o outro era errado, e descobri até o porquê que o tufinho não podia, né? E foi uma coisa que aí eu falei, agora que eu já sei, eu preciso colocar em prática da melhor maneira possível, como se eu fosse cliente. Como eu tive um ano praticamente como auxiliar, eu já sabia como as clientes gostavam de se sentir e eu me colocava muito no lugar delas, assim, poxa, o que é Bom, legal para mim, o que não é, como eu gostaria de ser tratada, o que eu gosto quando eu vou num lugar, né, da pessoa me proporcionar, principalmente a parte da segurança. Muita gente que eu via falando até sobre extensão de cílios, as pessoas elas tinham medo de, por exemplo, acontecer alguma coisa com o olho delas, porque o olho é uma das partes mais sensíveis, né? Então falava assim, eu vou fazer extensão de cílios. Qual é o meu benefício de eu ir lá para poder chegar e fazer, né? Então eu tinha que ter ali debaixo da manga algo que convencesse a pessoa de realmente fazer o procedimento comigo, porque ainda tinha a questão de eu ser nova. Eu tinha acabado de sim, fazer 19 verdade. anos É, e assim, a credibilidade estava baixíssima. Aí, como eu ia chegar também numa pessoa que falou, ah, eu fiz o curso há um mês. Enquanto tem milhares de outras pessoas que já tinham, né, o curso há anos, e já eram mais velhas, que já tinham mais posicionamento.
Falei, ai, vai ter que dar um jeito nisso daqui, agora eu já fiz o curso, eu gostei, então eu vou ter que começar a estudar mesmo como eu faço tudo isso. E eu comecei a observar muito, por exemplo, até o jeito da própria Yara, como que ela fazia e toda aquela delicadeza, e eu fui me identificando muito com aquilo. Porque o que ela me transmitiu de tranquilidade, de delicadeza, foi importante para que eu colocasse aquilo na prática de maneira tranquila também. Para que eu falasse, olha, eu me senti tão tranquila para aprender, agora eu preciso me sentir tranquila para tranquilizar a cliente a fazer o procedimento comigo. Então eu já tinha aquilo ali em mente, né? E aí eu voltei, né, para o espaço onde eu trabalhava, já crua, mas assim, tendo um norte do que eu tinha e o que eu não tinha que fazer. Só que ali eu tava sozinha já para poder colocar em prática. Não tinha alguém ali, ó, especialista para falar, você tá fazendo isso errado, você tá fazendo aquilo certo. Eu tinha que fazer aquilo ali da maneira que eu aprendi sozinha, identificando meus acertos e os meus erros. Aí eu lembro que uma das primeiras pessoas até que eu peguei como modelo na época que eu comecei foi a Tati, né, da recepção. E a gente ficou, acho que umas 3, 4 horas mais ou menos. Eu fui aplicando a extensão de cílios e eu via que tinham aspectos meus que tinham tudo para poder dar certo. Só que ao mesmo tempo eu era insegura, eu não curtia muito o trabalho que eu fazia. E se entrar no Instagram, eu acho que isso para qualquer área que as pessoas trabalham, mas principalmente estética, tem um trabalho melhor que o outro, né? Para pessoas que já estão muito tempo inseridas na área, já tiram fotos bem profissionais, com aqueles cílios super certinho. Então eu olhava e falava, ah, eu queria um daquele, não o que eu tô fazendo agora, né? Eu achava o meu, tipo, horrível. Ao mesmo tempo que eu Não estava gostava, eu falava, respeitando nossa, os seus processos, né? Não estava respeitando ali o seu. exatamente. Eu tava super acelerada, porque eu queria fazer aquele bonitinho, eu não queria fazer o meu, que tava meio esbagaçado. Então eu ficava comparando, eu falava, nossa, mas, tipo, esse aqui é meu trabalho. Só que eu falei, não, eu preciso me desapegar, né? Me desconectar dessa parte de, Sim, de me comparar. Eu falei, eu preciso passar por esse processo de aprendizado. E aí eu me apegava muito nas coisas que eu via de outras pessoas que já trabalhavam na área. E falavam assim, gente, respeitem o processo de vocês, respeitem o isso. conhecimento também. E aí eu comecei a entender que eu não podia me acelerar no sentido É, de assim, nossa, da noite pro dia eu vou começar a fazer um trabalho magnífico. E aí, é um processo. sabe, eu acabei de ver aquilo, eu falei, não, eu preciso ter paciência com esse processo, eu preciso passar por aquilo, né? Então eu falei, não, vamos com calma e vamos ver aqui como é que vai ser. E aí eu comecei a observar, na verdade, o trabalho das outras pessoas com outros olhos. Eu comecei a olhar aquilo e falar, eu quero chegar ali, mas para eu chegar ali eu preciso treinar e eu preciso entender o que a pessoa está fazendo. Então, no Instagram de várias lash designers, né, eu começava a ver, nossa, a pessoa tira uma foto com uma iluminação tão boa, o que eu posso usar? Ah, uma ring light. Então, a primeira coisa que eu preciso ver é uma ring light. Ah, a pessoa faz com um fio tal, a pessoa usa isso de misturinha, usa não sei o que, usa tal fio. Eu comecei a pegar todas as dicas, né, de Instagrams. Enfim, por ser muito curiosa, eu sempre fui atrás de tudo aquilo que ficava inculcado na minha cabeça. Porque eu colocava uma ideia e era como se eu ficasse obcecada até. E com cílios foi muito isso. Eu acho que nos meus primeiros dias, né, nessas minhas primeiras semanas de extensão de cílios, eu tava igual essas doidas, assim, obcecada mesmo, querendo ir ali a fundo, saber. Eu É falei, eu muito vou conseguir. bom, que é propósito, né? Você quer fazer o melhor, você quer dar o melhor. Quando é proposta é isso, você sente essa vontade de fazer sempre o seu melhor, né? Por isso que a gente tá falando de propósito, que é essa sede que você passa, que você tinha de fazer o seu melhor mesmo. É só porque quem tá no propósito que sabe essa sede de dar o melhor pro próximo. Exatamente. E aí, eu falei, não, eu preciso ir atrás dessas coisas aqui e conhecer como que eu vou chegar nisso. Aí eu lembro que a gente lançou uma promoção lá na Érica, que era R$ 50 a extensão de cílios. Só que eu só fazia um modelo, que era o fio a fio clássico, era mais natural, mais simples, né? E era um desafio também para mim, porque eu ia pegar diversos tipos de olhares, diversos tipos de cílios, e eu ia ter contato com tudo aquilo, mesmo estando no meu início. E era uma parte boa para eu conseguir aprender, para eu conseguir saber o que eu tinha que fazer de certo e de errado.
No início foi super tranquilo, né? Eu não estava colocando 100%, eu demorava 4 horas para poder fazer, então às vezes eu atendia 2 pessoas no dia, né? No máximo umas 3. É... Fazia, né, daquele jeito, meio assim. E aí o que que começou a me dar, né, meio que um empurrão, né, para eu continuar? As minhas clientes voltavam para fazer manutenção, porque elas gostavam não só do procedimento, como do atendimento também. E aí, eu sempre conversei muito com elas, né? Sempre, tipo, quis me aproximar muito. Então, elas gostavam disso. E outro ponto, os cílios duravam. E eu falei, que legal isso daqui, então eu tenho que continuar. E aí fui fazendo tal. Ainda só tinha mais de conhecimento esse curso que eu tinha feito, né? Fui lá fazendo tudo que eu podia dar de melhor, né? E aí eu lembro que chegou no final do ano, ainda estava com bastante cliente, eu me surpreendi muito com isso, porque um dos pontos que eu não queria, na verdade, continuar com extensão de cílios, na verdade, começar, né, era que eu falava, gente, plena pandemia, quem é que vai tirar tempo para fazer extensão de cílios? Eu falei, eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com outras coisas, não com extensão de cílios. Então eu falava assim, tá fora de cogitação, se eu fizer isso, aí que eu não vou ter dinheiro mesmo. Mas eu tive um retorno muito Uma bom de crença, cliente. né? Já uma crença aí. Exatamente. Eu tava, né, com aquele Uma preconceito crença. sobre algo que não tinha nem É, passado. E aí eu falei, não dá pra ser desse jeito, né? Eu preciso agir diferente. Então, eu comecei a valorizar aquele atendimento das clientes indo. E aí eu comecei a fazer kit, né? Na verdade, eu tinha até me inspirado em uma das meninas que trabalhavam lá, que ela dava o kitzinho para as clientes. Eu falei, ah, que bacana, eu acho que eu vou começar a fazer isso também. Só que quis fazer, né, com o meu jeito, de uma forma diferente. Então, eu peguei uns tubetezinhos, colocava escovinha lá dentro, balinha, porque eu também sempre tive esse negócio de me sentir como cliente, né, querer me sentir bem. E eu sempre gostei de ganhar coisa. Eu sempre fui muito assim. Então, eu ir num lugar e chegar com um mimo de lá, que eu nem esperava, pra mim era incrível. Eu falei, então eu preciso passar isso pra elas, né? E aí eu comecei a montar os kits. Então, todo mundo que ia fazer a extensão de cílios, mesmo sendo no meu início, já levava o kit pra casa. E aí elas voltavam e era muito bacana isso pra mim. Então, eu já tava até com cliente fixa, mesmo no meu início. Porque eu oh, passava uma não sei, eu acho que realmente dava para entender que eu gostava daquilo, né? Porque eu não estava visando em sim. momento nenhum o valor, o dinheiro, o valor não, né? O quanto eu estava ganhando em cima daquilo. Na verdade, eu estava gostando, né? De ter aquela experiência. Eu sempre gostei muito de contato com pessoas, de conversa. Eu sempre gostei muito de ver pessoas. E aí juntou a parte da beleza e a área dos cílios era algo que me transmitia isso. Eu falei, então pra mim eu acho que vai ser uma coisa bem legal, né? E aí, enfim. Só que chegou o fim do ano, eu tive um problema, porque eu não entendi ainda muito como que funcionava a questão de durabilidade de extensão de cílios e que assim, se trata de muitas coisas como umidade, temperatura, a gente tem que ver tudo isso, né? E aí chegou no fim do ano, como eu não tinha muito conhecimento, eu tava fazendo as extensões de cílios, eu lembro que tava um calor infernal, tava muito, muito, muito quente nessa época. E quanto mais quente tá, acaba sendo muito difícil para extensão de cílios, porque calor demais também interfere. Eu não tinha conhecimento, para mim tava normal. E aí eu comecei a ter problema de retenção, né, de durabilidade com as clientes. E aí me bateu um desespero, porque era assim, cliente que eu colocava na sexta-feira, chegava no domingo, na segunda, ó, tá caindo tudo. E eu falava, meu Deus, e agora, o que que eu vou fazer? Nossa, foi o primeiro desafio aí, né? Foi meu primeiro desafio, porque eu falava, gente do céu, e agora? Como que eu podia explicar É, assim que eu não entendia? E eu não sabia o que que eu é. podia mudar, porque a cola que eu estava usando era a mesma cola de antes, os materiais também eram os mesmos. Eu falei, onde será que eu tô errando pra estar acontecendo isso, né? Então, eu tava assim, perdida. Eu falei, gente, não é possível, acho que são as clientes. Só que assim, não tinha como. Na época, pra mim, tinha, né? Eu tinha total certeza disso, mas assim, não tinha como 10 clientes, por exemplo, me procurar e falar assim, não tá dando certo. O problema não estava nelas, estava em mim. Só que pra mim era difícil enxergar isso. Eu falava, não é possível, eu tô com o mesmo material, tô com as mesmas coisas e é a mesma pessoa, né? Aí, beleza, chegou início de 2021.
E além desse problema com retenção, teve um outro problema que foi reposição de material. Como a gente estava vindo da pandemia e ainda estava tudo assim meio bagunçado, as lojas que eu comprava material, que eu comprava, que confiava, elas estavam com estoque baixo. Então, às vezes, um material tipo cola de extensão de cílios, né, o adesivo que a gente usa, estava em falta. Como que eu ia fazer a extensão de cílios com aquele produto em falta? E eu falei, meu Deus, e agora? Tipo, eu não ia conseguir colocar, né, ali em prática o meu trabalho se eu não tivesse os materiais, tudo certinho. E aí eu falei, tá, eu vou colocar minha cabeça no lugar, preciso entender e tal. E aí, quando eu vi que eu tava tendo um problema com isso, eu comecei a pesquisar em outras lashes soluções. Eu não fui atrás de curso de imediato, eu fui, na verdade, atrás de lashes que postavam dicas, que postavam a experiência delas, né? Porque eu falei, gente, não sou só eu que tô passando por esse problema. Às vezes pode ter alguém que já passou e pode me dar um norte do que tá acontecendo. Aí fui atrás de várias coisas e tal, e cada uma falava uma coisa, mas uma coisa era certa, que eu tinha que controlar a umidade e temperatura para saber exatamente os produtos que eu precisava usar. E aí eu lembro que, enfim, a gente voltou a trabalhar, o movimento estava bem baixo, né? É, eu fiquei janeiro e fevereiro, mais ou menos, com o movimento assim, praticamente parado. Era ruim, mas ao mesmo tempo foi a minha sorte, porque primeiro que eu tava sem os materiais certos, né? Eu tava com pouca reposição, pouco estoque. Se eu tivesse uma demanda muito grande de cliente, eu não ia conseguir dar conta de tudo aquilo, eu ia ter que procurar outro produto que eu não sabia se a qualidade era boa. Então, para mim, essa questão de ter pouco cliente nessa época, quase não atender, foi muito bom. E aí, enfim, eu comecei a pesquisar. Achei uma live um dia de uma lash, né? Na verdade, eram duas lashes, né? Só que uma delas já dava mais dicas. E aí, enfim, comecei a seguir ela. Na verdade, ela falava mais sobre questões financeiras e tudo mais. E um dia eu vi ela postando que ia dar soltar, né, um curso. Era um curso que tinham várias lashes, mas várias lashes mesmo. Chamava Sincerona Flix. E esse curso, né, na verdade eram lives de profissionais, cada uma dava uma dica em específica, uma falava sobre durabilidade, a outra falava sobre tipos de extensão de cílios, enfim, tudo, tinha tudo, Cris. E custava, na época, acho que R$ 197. E aí, como eu já tinha, né, um retornozinho tranquilo, era online o curso, mas eu falei, ela dá umas dicas tão legais, eu acho que o curso pode ser muito bom pra mim, né? Só que era um curso que ele abria, assim, aleatoriamente e já fechava rápido. E aí eu falei, eu Ah, preciso tá. comprar esse curso. Já bateu aquele desespero, né, que o pessoal posta já no intuito de escassez. E aí você já fica desesperado, eu preciso Isso. de aquilo, porque senão... Aí eu comprei o curso. Também sem muita expectativa, mas ao mesmo tempo eu falei, eu preciso aprender alguma coisa, não é possível, né? E aí, vendo o curso, tinha tanta coisa, mas tanta, tanta, tanta coisa, que eu falei, gente, isso daqui é ouro. Tipo assim, não era um curso assim todo estruturado, mas era um curso bom que tinha conteúdos realmente muito bons. E aí eu aprendi muita coisa. Aprendi como fazer uma misturinha para Ai, higienização, para os cílios durar mais. Eu aprendi o que, que eu estava errando e o que, que eu estava acertando. Eu aprendi modelos diferentes que eu podia fazer. Eu aprendi muita coisa. E eu falei, legal, agora eu já tô me sentindo diferente, né? Porque eu era insegura também de fazer curso com outras pessoas. Eu falei, não, eu tenho que fazer um curso que seja bacana, né? Um curso que, enfim, como que eu tinha feito. Só que na realidade, quando a gente começa a pesquisar um pouco mais e ver que, por exemplo, existem outras pessoas tão boas quanto e que podem me trazer um tipo de conteúdo diferente que eu nem espero, abre sua mente, né? E quando eu abri a minha mente para isso, eu entendi que tinham coisas que, por exemplo, a profissional que me deu o curso lá atrás, às vezes não sabia e a outra sabia. Então aquilo agregava sim. no meu conhecimento, né? E eu falei, legal, vou começar a colocar em prática. Consegui comprar a reposição dos materiais, né? Consegui colocar tudo certinho. E aí comecei a investir em outras coisas. Automaticamente eu também tive um conhecimento um pouquinho a mais de marketing. Na verdade, eu sempre fui muito ligada nessas coisas, né? Edição de foto, eu sempre curti muito. Eu sempre gostei de tirar foto, de editar. E aí veio a outra parte também de aprender a mexer no Instagram,
aprender olhando, né, os outros postarem o que que eu podia fazer. Então eu entendi que assim, foto vende, vende mais do que o que a gente fala. Porque quando você vai no McDonald's, por exemplo, você não vai para ver o lanche que você recebe, você vai ver para comprar o lanche que você está vendo ali na publicação. Eles fazem você querer É, adquirir aquilo. E eu falei, não pode ser é, uma. Pro meu trabalho, não pode ser uma foto qualquer. Tipo, ah, tô aqui, tirei uma foto, tal, postei. Não. Tem que ser uma foto trabalhada, uma foto que mostre para as pessoas que o trabalho é bonito e que vale a pena ser feito. Porque não adianta só o meu conhecimento que está dentro da minha cabeça, né? E, enfim, quem eu sou, como que eu vou tratar cliente. Importava também a questão das fotos, né? Porque antigamente era muito boca a boca. Ah, fiz, ó, a extensão de cílios aqui com fulano, hoje vai lá não. conhecer. Hoje em dia, pela Hoje não. situação, Hoje é o Instagram total, né? exatamente, é tecnologia, né? Hoje Você em dia o teve que Instagram aprender também, né, Bia, sobre o marketing digital, né? Total, porque olha, é, eu não sou 100% no marketing. Eu sei das coisas baseado assim na minha área, né, de extensão de cílios. Mas uma coisa que eu falo é que o marketing, para crescer em qualquer área, é de extrema importância, né, que tenha o marketing inserido ali, né? Porque é, é através do marketing que você vai postar o seu trabalho, é através de estratégias de marketing que você vai convencer um cliente a fazer aquilo. Por exemplo, a mulher podia deixar o curso ali um mês aberto. Quando ela jogou ali uma estratégia de escassez, de tipo, são as últimas vagas, não sei o quê, eu pilhei com aquilo, eu falei, eu preciso comprar aquele produto, senão eu vou perder, senão eu vou ficar sem. E, enfim, não tem como. Então eu falei, eu preciso levar isso para as pessoas, que elas precisam fazer o serviço comigo, porque senão para elas, elas não vão ter essa experiência, elas não vão passar por aquilo de uma forma legal. Então a foto, assim, foi a primeira coisa que eu investi. E aí aproveitei, né? A situação não estava atendendo muito, então vamos colocar para estudar, né? Fiz mais uns cursos, vi muito coisas no YouTube, né? Vi muito vídeo no YouTube falando, inclusive, sobre estratégia de marketing, sobre como eu podia fazer em várias situações. E aí, enfim, fui vendo o que dava para eu fazer. Começou a surgir cliente de volta. Aquelas clientes que tinham feito lá atrás começaram a voltar, né? A fazer. E vieram clientes novas também por indicações. Para mim foi muito legal. E aí, chegou mais ou menos junho, julho, por essa época assim de 2021, eu já estava bem inserida ali na área. Inclusive, antes disso, eu fiz mais um curso. Eu fiz um curso de lash lifting. Fiz um curso em abril, março, mais ou menos. Fiz um curso de lash lifting porque, assim, não era uma coisa que eu queria, na verdade, mas tinha cliente que me perguntava. E eu falei, eu preciso inserir aquilo que elas querem, né? Porque senão eu vou perder sim. uma cliente às vezes, né? Às vezes pode aparecer uma outra que quer fazer e, assim, eu não vou nem saber colocar aquilo em prática. Então eu preciso de um curso disso. E aí fiz, né, o curso de lash lifting, já tinha mais dois cursos na parte de extensão de cílios. E a sobrancelha, né, que eu nem tô citando muito, a sobrancelha era algo que É eu fazia. mesmo. A sobrancelha era algo que eu fazia, mas eu passei a fazer mais extensão de cílios porque eu era a única pessoa no espaço que estava fazendo. É verdade. Então, assim, diminuiu, né, a frequência com que eu fazia, mas ainda quem gostava de fazer comigo permaneceu. Só que um dia também, de maneira bem aleatória, eu tava mexendo no Instagram e eu fui ver os stories da Virgínia, né? Eu não sei se você conhece, mas enfim, aqui no Instagram ela é bem famosa, ela é influencer. E aí ela tinha feito uma parceria com a Alain Spadoni. O Alain Spadoni, ele é micropigmentador, né? E é um cara, assim, incrível também nessa parte de sobrancelhas. E ele fez uma parceria com ela. Nessa parceria que ele fez, ele estava vendendo o curso dele online de designer e micro também, e marketing, inclusive, por um valor muito acessível. Por exemplo, um curso presencial com ele era 4.000. O curso online dele, que estava passando essas três funções, ficava tipo R$ 700. Eu falei, gente, eu preciso desse curso também. Eu falei, vai ser mais um que eu vou ter que fazer. Aí meus pais até me ajudaram também, me emprestaram novamente o dinheiro para eu poder fazer esse curso.
E aí eu falei, eu vou tentar fazer aqui. Eu já tinha um curso de micro lá atrás, mas eu não coloquei em prática, né? Porque eu era de menor e acabei esquecendo tudo que eu tinha aprendido. Então esse curso foi um que eu ia recomeçar, né? Que eu ia relembrar tudo. E aí, enfim, eu comecei a ver o curso online, começou com a parte do designer. Pandemia ainda, minha faculdade não tinha voltado, então eu tava de casa e eu só ia pra faculdade, tipo, de noite, né? Entrava online, então eu tinha tempo durante o dia. E na época foi quando a gente entrou, acho que na fase roxa da pandemia. Então eu não tava indo trabalhar também. A gente ficou, acho que umas 2 semanas fechado, uma semana mais ou menos, não me lembro. E aí eu tinha tempo para poder estudar aquilo ali do curso. Parece que tudo casou exatamente no momento que tinha que ser, sabe? Quando eu falo dessas coisas, eu acho muito bizarro também. E aí eu comecei a estudar, comprei os materiais também, então chegou pele sintética e eu fui lá, né, desenhando. Só que eu precisava de um modelo para micropigmentação e eu falei, quem que vai querer ser meu modelo? Pelo amor de Deus, porque assim, eu sempre falo isso pra todo mundo. Eu adoro que o pessoal seja meu modelo e tudo mais, mas eu não sou modelo de ninguém. Então eu era super compreensível quando alguém não queria ser meu modelo. Falei, não, não quero. Eu preciso, né, achar alguém, mas da minha parte, assim, eu jamais seria. Então eu falei, quem que eu vou achar? Falei pro meu namorado, eu falei assim, olha, eu precisava muito de alguém para ser meu modelo. Essa técnica aqui é só para desenhar fio. E eu falei, você seria uma ótima pessoa para eu tentar. Por quê? Você vai continuar gostando de mim se eu fizer alguma coisa errada. Melhor do que eu pegar Não alguém que é? Tá tudo bem. exatamente. Aí eu falei, olha, você me ajuda? Porque assim, eu precisava daquilo, né? E ele topou, e aí pra mim isso que foi mais doido. Que eu falei, então tá bom. Aí fui atrás de anestésico, né? E peguei os materiais de micro. Aí foi um dia que, acho que foi feriado até de Páscoa, alguma coisa assim. E aí comecei lá, passei o anestésico, só que o mais engraçado é que o anestésico durava 5 minutos e passava o efeito. Então eu tava lá super empolgada fazendo e aí ele começava a sentir dor. Aí eu falava, meu Deus, Ai, calma, meu tipo, Deus. tá doendo. E aí, enfim, eu fiquei, Cris, umas 4 horas para fazer a micro nesse menino. E ele sentia tanta dor. Coitado. Enfim, mas tinha que fazer. Tinha aceitado o desafio. Eu falei, calma. Tinha Mas beleza, coitado, tinha que ficar firme. eu não sei peso de mão, eu não sei direito nada. Eu só tava ali fazendo mesmo. E aí, eu fazendo a micro nele, né? Terminei. Aí eu falei pra ele, beleza, vamos tirar foto e tal. Aí eu lembro que no início tinha um pontinho que eu precisava fazer só mais um risquinho. E aí eu falei, calma, tipo, eu não terminei 100%, eu preciso só fazer mais um risco. E ele já tava, assim, saturado de sentir dor. E ele falou, Desesperado. não aguentava mais sentir, tava doendo mesmo, né? Aí ele, não, não. E eu falei, por favor, vai ficar horrível. As pessoas vão ver meu trabalho na rua e vão pensar o quê? Eu falei, precisa estar certinho. Eu também, pouco perfeccionista, eu falei, não, falta um ponto muito específico, eu preciso tirar foto. E aí ele, não, não. Aí eu comecei a chorar. Porque eu falei, eu preciso Ai, agora. tia. Aí eu comecei a chorar e ele ficou com dó. Aí ele me deixou fazer o risco. Aí fui lá, eu toda feliz, fiz o risquinho que precisava fazer. E O aí eu risco, sosseguei. né? Que sofrimento. Era só um risco, só um tipo no Só iniciozinho. o risco. Se fosse no final, nem ia levar em conta. Mas era no início, eu falei, então eu preciso fazer, não tem jeito. Tirei as fotos, né? Aí no dia mesmo já postei, antes e depois, estou fazendo micropigmentação. Não sabia nem quem podia querer, mas eu já estava colocando o que eu estava fazendo. E aí, beleza. Aí fiquei de um lado, né, aprendendo sobre a micropigmentação e de outro lado fazendo os atendimentos de extensão de cílios que tinham voltado, né, a ficar um pouquinho mais frequentes. Aí eu lembro que uma amiga minha, coitada dela, essa daí sofreu comigo. Eu lembro que uma amiga minha quis fazer a micro também. Aí eu falei, ai, que legal, vamos fazer, né? E ela já tinha uma sobrancelha bem bonitinha, só que era clarinha. Aí eu lembro que ela veio em casa, aí eu falei assim, como que você gosta da sua sobrancelha, né? Ela falou, eu gosto dela grossa. Ai, menina, pra que ela foi falar isso? A menina saiu com uma sobrancelha que eu não sei nem explicar o que tinha ali, mas tava tão grossa que ficou horrível.
Mas na hora, assim, a gente olhou e falou, incrível, amei. Ela gostou, eu Tudo gostei. bem. Só que tanto eu quanto ela ficou observando o tempo todo. Eu fiquei o tempo todo olhando a foto e ela também ficou estranhando. Aí eu lembro que ela me mandou mensagem de madrugada falando, amiga, eu tô achando muito estranho. E eu falei, calma, é questão de costume. Só que eu tava olhando e eu tava falando, meu Deus, tá muito estranho também. E eu não tive nem coragem de postar esse antes e depois. Porque eu olhava e Meu eu falava, Deus. ela. E assim, aí eu falei, olha, vai clarear isso, você pode ficar em paz. Só que a gente não pode fazer o retoque. Vai ter que ficar sem fazer o retoque mesmo, deixa isso pra lá, mas pode ficar tranquila que vai sair. Senão a gente tenta dar um jeito, não sei, eu te ajudo. Não sabia nem o que fazer, e eu tava falando pra menina, a gente vai dar tudo certo, pode Dá um ficar em paz. jeito. Já tava falando pra ela, nossa, super entendo da situação e eu não entendia nada. Aí tudo bem. Fiquei ali em off, né? Super insegura de fazer. E aí continuei com os meus atendimentos nela no espaço onde eu trabalhava. E aí a Erika decidiu fazer uma promoção de micropigmentação. Que acho que era R$ 100 para poder fazer a micro comigo, né? E eu falei, tô com medo, né? Mas eu falei, vamos tentar aqui também. Aí Deu um foi a resultado muito bom. falei, eu não tenho muita foto pra mostrar. Eu só tinha foto do meu namorado, que a da menina era doida de mostrar. Aí eu falei, e aqui, né? O processo vem. Aí eu falei, ai meu Deus, eu preciso ver o que eu errei na outra pra não colocar isso em prática de novo. Então, o que eu comecei a raciocinar nisso, né? Eu vou fazer aqui a micropigmentação, só que eu tenho que fazer um designer bem feito e eu só vou preencher aonde falta. Eu não vou inventar de transformar a sobrancelha da pessoa em uma coisa muito diferente. Eu falei, não, eu tenho que fazer aqui de acordo com a sobrancelha dela e só vou preencher onde falta. E assim eu fui fazendo. Então eu não alterava a estrutura da sobrancelha de ninguém. Na verdade, eu só complementava. E aí eu comecei a entender como que funcionava a minha micro, como as clientes gostavam e comecei a ver resultado também. Inclusive, uma das primeiras modelos minhas na micro, né, lá, foi uma amiga minha. Essa minha amiga é sempre minhas modelos de todos os cursos também, a Amanda. E aí eu fiz a micro nela, né? Aí a gente gravou reação, fez todo um negócio assim pra, tipo, subir mesmo esse marketing, eu consegui subir para as outras pessoas verem, né? E falarem, nossa, eu quero fazer a micro e tal. Então, nesse dia, eu tirei umas 600 fotos dela e falei, vamos postar isso aí, me ajuda a divulgar e tal. E aí, eu comecei a fazer. Então, eu já estava mais tranquila para a parte de micro, estava dando certo. Comecei também a pesquisar algumas coisas a mais, né? Sobre restrições, sobre contras mesmo do procedimento. E fiquei mais segura. E, em contrapartida, a extensão de cílios também permaneceu. E aí eu tava com esse negócio de fazer pelo menos X cursos no ano. Enfim, já tinha dado minha cota, né, no ano passado. Aí foi chegar no fim do ano, né? Também nem sei se eu tô pulando muita coisa, porque às vezes eu vou esquecendo e vou lembrando no meio do caminho que eu já tô contando outra história, né? Mas foi chegando no final do ano passado e eu falei, daqui a pouco vai ficar calor de novo. E eu tava com medo, porque no final de 2020 eu tive Enfrentar de novo. Exatamente. Eu falei, então agora eu tenho que ficar atenta. Foi completamente diferente, completamente mesmo. O final de 2021 foi muito bom para mim, porque veio muita gente, a minha agenda ficou extremamente cheia, as pessoas vinham, indicavam, e foi muito legal para mim, né? Para eu pegar muita intimidade com as minhas clientes. Elas vinham muito por Instagram, todo mundo via, as fotos também. Eu fazia o possível para trabalhar nisso, né? Para conseguir mostrar para elas, né, o que eu falei, de querer fazer a extensão de cílios. Então eu falei, tá dando certo. E aí, em dezembro, Nossa Senhora, tanto que aí parei até de viajar. Não queria mais viajar, só queria trabalhar. Falei, eu vou ficar aqui trabalhando de setembro até dezembro tranquila. Se for para eu viajar, vai ser em outra época que tá mais de boa. Mas agora eu não vou ser nem doida de pensar nisso. Então, fim de ano, eu trabalhei bastante. Tive muito retorno das clientes. E aí, começo de 2022 já foi diferentíssimo do começo de 2021. Porque 2022 eu tava com cliente a rodo na minha agenda em janeiro. Enquanto no outro Olha que ano, beleza.
Então eu tava parada. Então agora eu já tinha conhecimento de estoque, eu tinha conhecimento dos meus materiais, eu tinha inserido Já técnicas estava novas, pronta, né, Bia? Já estava pronta. Eu Já já estava sabia que eu estava. pronta. O É, material também, como eu já sabia que eu tinha tido um problema no outro ano, eu fiz questão de tomar cuidado nesse. Enfim, todas essas coisas assim. E aí janeiro começou, janeiro estava super movimentado, de uma forma que eu nem esperava. A minha expectativa era, já sei que vai ficar tranquilo, então novembro e dezembro eu preciso guardar um dinheiro para conseguir comprar reposição de material, porque eu já sei que janeiro vai ser parado, nada. Janeiro foi completamente não. movimentado. E aí, enfim, também voltou minha faculdade presencial. Aí eu tive que me dividir entre a faculdade e entre o meu trabalho, né? Extensão de cílios, designer de sobrancelha, micropigmentação, porque agora eu tinha 3 funções no meu serviço, mais a faculdade para poder fazer, né? E da faculdade eu tava até meio desanimada, assim, que eu falei, meu Deus, se eu não tivesse feito faculdade, eu tivesse feito só curso, né? Só que ao mesmo tempo, aquilo ali foi para me agregar muito, sabe? E tudo que eu aprendi, eu sei que vai agregar, vai me influenciar a trazer coisas com mais coerência, com mais propriedade, sabe? Que eu vou poder falar aquilo ali de uma forma mais certa. Então, para mim, foi muito importante. Aí, continuei, né, o ano agora de 2022. Fui em dois eventos, né, de estética. Um eu fui em abril, que foi o Estética em São Paulo. É um evento que vão, na verdade, como eu posso dizer, várias marcas, né, da área da estética, desde marcas que vendem maca, enfim, materiais mesmo para o pessoal que trabalha, né, com estética, até novidades que tem no mercado mesmo. E também, em maio, me surgiu a oportunidade de ir a um evento que, na verdade, era para ter acontecido em 2020, por conta da pandemia ele não aconteceu. E calhou dele cair em 2022 e eu ver lá, né? Na verdade, como eu já tinha feito um curso com o Alan Spadoni, que eu tinha citado, né? Que ele fez a parceria, fiz o curso online de micro. Ele estava lançando esse evento, é um evento anual. E aí eu falei, bacana, e se eu fosse, né? Recebi lá a mensagem, falei, aí eu vou. Nunca tinha ido nesses eventos grandes e a gente de todo mundo, foi gente da Rússia, Estados Unidos, não sei o que. Eu falei, eu acho que vai me agregar bastante, até pela experiência, né? Pra eu viver algo diferente assim. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, olha, eu vou. Minha mãe até achou que era golpe, porque eu tava conversando tão tarde com o pessoal dele que minha mãe falou, tem certeza que isso não é golpe? Eu falei, não é golpe, não. E eu morrendo de medo por dentro, né? Ela deve estar assistindo, tá vendo até isso aí agora. Eu tava com medo, mas eu falei, eu acho que não. Qual a probabilidade, né? Eu já tinha feito um curso com o Spadoni, não era possível que eu enganar justo eu, né? Falei, não. Mas tava com medo. E aí o cara da equipe dele, né, até falou assim pra mim, olha, como você tá fechando assim, eu consigo até te dar uma vaga para você participar do estágio com a Alain Spadoni, que vai acontecer um dia antes do evento. Eu falei, quero. Eu falei, eu vou sim. Não sabia nem onde era, não sabia nada. Eu falei, eu vou sim, pode colocar meu nome aí que eu vou. Chegou a época, né, de eu ir. Foi lá no hotel Holiday Inn, AMB, lá em frente, né, o AMB mesmo. E aí lá aconteceu um estágio onde eu vi ele colocando em prática nas modelos, tanto microlabial quanto de sobrancelha. E que eu também vi, a minha mãe até comentou assim, estou aqui. E aí eu até vi o procedimento que eu não tinha nem feito o curso, mas eu tava lá dando uma olhada. E aí depois foram os dias do evento, né? E aí foram 2 dias de evento que eu fui. Pra mim foi muito legal. Foi uma experiência muito diferente. Eu vi muita coisa que eu nem imaginava. E, enfim, voltei assim, cheia de energia, toda renovada, toda feliz eu tava. Comecei a colocar em prática também as coisas que eu tinha aprendido lá, né? E voltei 100%. Isso foi em maio. Aí chegou junho, julho, tava tranquila, né? Só que eu tive um porém ali, que eu já sabia que ia chegar, né? E eu tinha muito medo daquilo me atrapalhar, que era meu estágio da faculdade. Eu tava no meu 6º semestre
Eu já sabia que o 7º e o 8º semestre eu ia começar a estagiar na faculdade. Eu precisava achar um local que me desse esse estágio, senão eu ia ficar um tempo a mais na faculdade. E acima de tudo, né, eu precisava lidar com isso e com o meu trabalho. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu falei, eu vou tentar achar algum estágio na área da estética. Eu precisava achar uma biomédica, eu precisava achar uma clínica para eu conseguir essa oportunidade, para eu sair com habilitação em estética. E eu falei, vou mandar mensagem para todo mundo que eu achar no Instagram. Nem conhecia as meninas, mas era clínica, eu falava, eu vou mandar. Aí fiz uma mensagenzinha pronta, né, falando que eu estava cursando biomedicina, que eu estava iniciando o meu 7º semestre e estava em busca de uma vaga de estágio. Mandei para muita gente, muita gente. Todo mundo já tinha estagiário e ninguém tinha vaga para me colocar. E aí eu falei, e agora, né, o que eu vou fazer? Porque o meu estágio da faculdade eu tinha que fazer uma prova. Passando nessa prova, eu conseguiria o estágio de lá. Só que assim, era em análises clínicas. E eu falei, eu não quero fazer isso. Se eu conseguir um em estética, pra mim vai ser muito legal. Eu vou estar na minha área, né? Eu só vou precisar conciliar isso com o meu trabalho. E aí eu lembro que as meninas, né, que trabalhavam comigo, inclusive a Érica, né, que era minha chefe, ela sabia dessa questão do estágio. Então eu só conversei com ela, falei, olha, vou tentar achar um perto, né, para eu continuar trabalhando e fazendo as minhas coisas e tudo mais. Só que eu não achei. Então, julho, assim, foi um mês que eu fiquei tensa, porque eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Para conciliar tudo isso, para conseguir. Chegou agosto, eu falei, eu não tenho escolha, eu vou ter que fazer mesmo o estágio da faculdade, é a minha única opção, senão eu vou ter que ir atrás agora igual doida para qualquer estágio que aparecer na minha frente, ou senão das duas uma, eu vou ter que deixar para fazer o estágio depois. Isso ia acabar me atrasando na faculdade. Aí fui para a faculdade, né, e eles falaram pra gente, dia 18 de agosto vai ser a prova de vocês, só que tem um porém. O estágio da Unip aqui do Tatuapé, que era mais perto, né, e era onde eu estudo, só ia ter de tarde. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com as minhas clientes? Eu falei, eu não tenho possibilidade de fazer um estágio de tarde, porque eu ia atender como? Eu ia atender só de manhã e depois de sábado? Aí já me bateu um desespero gigantesco, mas eu falei, eu preciso colocar minha cabeça no lugar e saber primeiro como que vai ser esse estágio e depois o desespero, né? Então, enfim, conversei lá no serviço e tal. Fui dia 18 fazer a prova. E quando eu fui fazer a prova, eles pediram pra gente colocar lá 2 campos, né, de preferência. O lugar da prova, que era o único que tinha de manhã e de tarde, era lá no metrô Praça da Árvore, né, lá no campus Bacelar. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou vir pra cá? Só que assim, era uma outra opção que eu teria, né, se de repente eu não conseguisse no Tatuapé de tarde, porque era o mais próximo pra mim, eu teria que tentar lá de manhã, mesmo que eu saísse de casa 4, 5 horas da manhã pelo tempo, porque lá começava às 7, né? Eu falei, eu vou ter que dar um jeito. E aí, enfim, fiz a prova, até então a resposta só ia sair na segunda-feira. A resposta saiu na sexta-feira de noite. E aí, meus amigos que falaram ainda, olha, eles estão ligando para todo mundo que foi aprovada. Eu falei, meu Deus, eu não fui aprovada, eu não recebi ligação e já era tipo 6, 7 horas da noite. Eu falei, mais um negócio que eu perdi, né? Aí já fiquei desesperada. Falei pros meus pais, eu lembro que eu tinha subido aqui pro escritório deles. E aí meu pai falou, liga pro número, né? Tipo, tenta ligar. Aí um número me ligou. Que eu tava. As pessoas me ligavam, e como não tinha um número salvo, eu ia lá e desligava. Eu falava, vai encher o saco de outro, né? Nem sabia quem era. Aí falei, quer ver que numa dessas eu dispensei a ligação do pessoal? Só pode, né? Não. Aí um número me ligou. Falei, nossa, deve ser eles. Aí atendi e tal. Falei assim. Aí falaram, né? É a Bianca. Falei, a Bianca, eu super feliz. Aí a moça, nós somos da Vivo e não sei o que. Aí já acabou comigo, né? Que eu falei, era só a Vivo me enchendo o saco, né? Não era o estágio que eu tava esperando. Aí eu falei, pronto, não consegui. Aí depois eu recebi no meu e-mail falando, olha, você passou, leva os documentos e tal. Eu falei, ufa, consegui uma parte. Só que aí eu precisava acelerar todo o processo que eu não sabia como que ia ser. Então eu precisei conversar no meu serviço.
E, enfim, como eu precisaria ficar ausente de tarde e lá tinha horário, né, de entrada e de saída, eu precisei encerrar as atividades lá. Porque não, como o meu estágio começava 1 hora da tarde, não tinha possibilidade de eu ir de manhã só no período da manhã, né? E depois ir direto para lá. Enfim, seria uma situação mais corrida, não seria tão confortável para mim. Então eu falei, vou ter que achar um outro jeito, né, que eu possa administrar isso. Porque meu horário de estágio era da 1 às 18. Falei, agora. E aí, conversando com os meus pais falaram, olha, a gente vai te dar o apoio, né, se você sair, e você, de repente, pode atender numa salinha suas clientes, né, de início que são mais próximas e tudo mais, que já fazem fixo com você. Você atende aqui numa salinha, no nosso escritório mesmo, a gente monta certinho, já tinha estrutura, né? E você consegue atender pelo menos, porque como é na rua da minha casa, eu tive uma vantagem. Eu poderia começar, sei lá, 6, 7 horas da manhã e sair às 10 se eu quisesse. Então, qual era a minha vantagem nisso? Eu podia começar a atender 7 e, por exemplo, eu faço 1 hora e meia cada cílios, eu podia pegar uma cliente às 7, outra cliente às 9 e depois ir para o meu estágio. E quando eu voltasse às 18, eu conseguiria atender uma cliente às 7, eu conseguiria atender uma cliente depois 9. Enfim, eu conseguiria atender com muito mais facilidade, mais flexibilidade, né? E estaria do lado da minha casa. Então, me traria um retorno legal e seria confortável também. E aí eu falei, não, então tudo bem. Enfim, fiquei mais 15 dias onde eu trabalhava, passei esses 15 dias. E foi o período da gente montar, na verdade, não uma sala lá em cima, né, no escritório dos meus pais. A gente montou numa parte da garagem, uma estrutura, uma sala mesmo minha, só que no caso seria separado de lá, porque na realidade, né, o receio foi todo mundo vai ter que ficar entrando aqui no escritório para ser atendida comigo. Eu fiquei com um pouco de receio de gerar aquele atrito, né? Então eu falei, seria legal se fosse separado. Então a gente teve essa ideia de montar aqui embaixo mesmo, que seria uma sala que eu tô sozinha, e estruturar tudo. Então meus pais falaram assim, olha, a gente te ajuda nisso para montar a sala, dá todo o apoio financeiro, enfim, tudo, você monta do jeito que você quiser. Quando você tiver um retorno, você vai devolvendo todo esse investimento que a gente fez. Aí eu topei, pronto, já foi uma ideia atrás da outra. E aí, uma das coisas, né, que inclusive eu cheguei a comentar com você, foi da minha pasta de salvos, né, do Instagram. Sempre que eu rolava no Instagram, que eu sempre gostei de ver coisas de coração, enfim, eu olhava assim e falava, nossa, quando eu tiver um espaço eu vou colocar isso. Aí eu ia lá e salvava. Quando eu tiver não sei o que eu vou colocar. Salvava tudo. E aí, quando foi pra eu montar, eu falei, finalmente eu vou poder usar minha pasta lá, que tá salva já há anos. Eu falei, eu vou usar aquela pasta e vou colocar tudo que eu achava bonitinho, vou tentar achar e colocar aqui, né? Já que eu tô tendo essa parte que eu consigo montar. E, como eu disse, a maca foi uma coisa, assim, que eu salvei 2 modelos, né, da maca. Um deles foi uma maca que já era mais cara, era longe. E eu falei, nossa, todas as macas vão ser assim. E uma das macas, que foi uma maca que eu salvei em junho de 2021, por coincidência, era aqui na São Miguel Paulista. E eu falei, gente, mas vende maca por aqui, tipo, qual a probabilidade de uma maca que eu quero, da cor que eu quero, vender aqui na São Miguel Paulista? Eu falei, não é possível. Tão próximo. Era próximo, era um custo, tipo, muito acessível. Eu podia visitar a maca e ela ficava pronta rápida, porque eu falei, eu tenho que pedir rápido, né? Porque vai ser aí um bom tempo para ficar pronta. E para minha surpresa, ela não só ficava pronta rápida, como já tinha pronta entrega. Então eu falei, gente, tá tudo fluindo assim para acontecer de um jeito muito naturalmente, bom. Né? Naturalmente. E aí no dia 5 de setembro, eu comecei a atender aqui no meu espaço. E uma das coisas que eu já consegui atender, né? Tinha coisa para chegar, mas eu falei, a gente vai organizando isso com o tempo, vai organizando com calma. Chegou, já tinha maca, já tinha o meu armário com algumas coisas. E eu falei, agora o que eu preciso colocar em prática é tudo aquilo que eu gosto como cliente, eu vou voltar a colocar aqui, só que do meu jeito agora.
Então eu fui atrás de tudo aquilo que eu achava bonito e legal para fazer. Então eu fiz kit para elas de boas-vindas. Já tinha o kit da extensão de cílios dela. Alguém pode comentar aqui se a minha travou também? A Tá minha normal? travou, gente, a minha Tá normal agora? agora tá. Ah, então. Como eu estava falando, a questão, por exemplo, até do café, né? O café, ele. A gente tinha deixado uma cafeteira aqui, só que, enfim, tinha toda uma questão dela, né? De eu precisar ficar fazendo café e tal. E a minha mãe tinha uma máquina de café. E essa máquina de café, a gente colocou aqui para baixo. Ixi, tá travando ou não? Tá normal Tá agora? travando tempo, já voltou, porque aqui pra mim voltou, normal. É, pra mim também tá. Voltou. Voltou, Então, voltou. e aí minha mãe tinha a máquina de café, né? A gente colocou aqui para baixo. Tinha algumas cápsulas também. Eu falei, então vamos deixar essa daqui de início. Pelo menos vai ser uma quantidade unitária, né? Que o pessoal vem, toma. Não vai ficar naquele negócio, de repente, do café ficar frio e tal. E aí minha mãe, para ajudar, ela começou a pesquisar mais cápsulas para eu comprar. E ela descobriu que tinham vários sabores até. E aí a gente já comprou, ai, cápsula de cappuccino de chocolate quente, de cappuccino de doce de leite, não sei o quê. E ai, mil coisas. Eu já falei, vamos comprar já tudo para deixar, que eu acho que vai ser uma coisa que elas vão gostar. Inclusive, é algo que elas. Eu acho que é uma das coisas que elas mais gostam, né? Deixei os docinhos. Eu vou mostrar no final da live, né, aqui como que tá a sala. Isso, depois mostra. Mas foi basicamente isso. Agora eu tô aqui no meu espaço. Eu sempre quis, né, ter um espaço meu. Eu sempre quis ter as minhas coisas. Eu só não imaginava que seria tão rápido assim e de uma forma tão E conectada, sabe? rápido, Não né, foi Bia? E exatamente. rápido, Não foi aquela né? Foi coisa tipo assim, rápido. preciso puxar daqui, preciso puxar dali para juntar e montar. Na verdade, pareceu que tudo foi assim. Como eu posso dizer, parecia que já estava pronto para chegar para cá, sabe? Parecia que realmente era para ser É, daquele jeito. E foi o que mais me tranquilizou, principalmente em relação às minhas clientes e tudo mais, que me deram maior apoio, assim, quando eu mudei para cá, que era uma coisa que eu fiquei meio insegura, né? Porque eu falei, de repente, eu já sei que isso é uma coisa que vai ser da opinião delas, que vai ser de escolha delas. Então eu não tinha como ter aquela certeza de, o pessoal vai vir fazer, né? E na realidade, para mim foi muito bom, porque o que eu não esperava acontecia, né? Só que de uma forma boa, de uma forma que me surpreendeu. Então, para mim, isso foi muito bom, assim, positivamente, sabe? E aí hoje eu tô aqui, atendendo, inclusive, né? Fazendo a live aqui também. E eu tô bem feliz, tô bem contente atendendo aqui no meu espaço. ai, Bia, essa história é muito linda, por isso que eu convidei você para fazer, né, essa live. Porque olha que incrível, né? Você contando a sua história, realmente foi muito nítido que o universo ele foi te encaminhando para os cursos corretos para você fazer. Você no meio do caminho descobriu o seu propósito. E quando a gente descobre o nosso propósito, é realmente essa satisfação que você tem, né? Fazer muitos cursos, comprar os melhores produtos, né? Você quer fazer sempre o melhor. Teve um momento que você citou que, eu não quero viajar, só quero trabalhar, que é até incrível, né? As pessoas pensam o contrário. Não, já trabalhei o ano inteiro, eu quero viajar. Mas quem está no propósito é diferente. A gente não tem esses pensamentos, né? Assim de, não, agora eu vou tirar férias. Não, tá vindo cliente, você está no seu propósito, você tem satisfação de estar lá, de atender, né? De trabalhar, de não tirar férias. Porque quando a gente está no propósito, gente, é completamente diferente, é muito satisfatório. A gente faz um atendimento diferenciado,
a gente realmente se preocupa com o outro, a gente quer fazer um trabalho mais amoroso, a gente quer que a pessoa, assim, saia, né, do estabelecimento, do local, no teu caso que você atende fisicamente, que a pessoa saia satisfeita, né? Assim como eu, no meu propósito também, eu sempre dou o meu melhor, eu quero que a pessoa realmente tenha uma evolução, uma transformação. Então, quando a pessoa está no propósito, o atendimento é diferenciado, né? E é muito lindo o caminhar do universo que ele foi fazendo na sua vida até você chegar no seu próprio espaço. E assim, tudo rápido, porque se você for analisar, claro que você pensava em ter um dia o seu local, mas você pensava de uma forma mais longe, mais lá na frente, né? Via lá, né? Um dia eu vou ter o meu local, mas enfim, não estava assim tão próximo como tudo foi acontecendo, muito rápido, né? O universo aí ele foi te encaminhando, chegou um momento que não deu mais para você trabalhar, né, no seu trabalho anterior, lá no espaço da Érica, não deu mais, por mais que você tentasse, né, não tinha como casar mais, porque realmente você ia ter que seguir aí a sua vida sozinha no seu propósito de vida. E é muito lindo, gente, porque quando a gente está no nosso propósito de vida, o universo ele vai encaminhando a gente, o universo empurra, né, Bia? O universo ele vai empurrando a gente, por mais que você tenha, né, Bia, medo, insegurança, que foi o que aconteceu com você. Ah, eu tô com medo de fazer o designer ali, eu tô com medo de fazer. Ah, eu tremo, eu vou fazer cílios. Então, assim, você teve que enfrentar os seus medos, a sua ansiedade, a sua insegurança. Eu não sei, meu Deus, toda aquela coisa. E hoje, olha que lindo, né? Você tá aí no teu próprio espaço. Então, assim, por mais que a gente tenha medo, insegurança, porque isso bate, gente, em todo mundo, né? O universo ele vai te empurrar para o teu propósito, não adianta, né? Você tentou também, teve um momento que você falou que você tentou fazer para contador, né? Que você foi tentar, né, fazer uma faculdade. A faculdade trancou, o universo trancou, você viu, né? Trancou, não deu certo em nenhum momento. E aí você retornou e foi seguir aquilo que realmente estava dentro do seu propósito. Então, assim, o universo, quando você está no teu propósito, o universo ele empurra. E o propósito da gente, não importa o que seja, né? Não importa o que não importa se as pessoas acham que isso vai dar dinheiro, que isso não vai dar dinheiro, enfim, não importa, né? Se tá no teu coração, é porque realmente você tem que seguir. E a Bia também teve muito apoio, a mamãe falando aqui, ela teve muito apoio familiar também, que foi muito importante, né, para ela seguir aí essa caminhada, a ajuda da família, né, dela seguir o propósito de vida dela, que isso é muito importante, sempre tá ajudando, né, os filhos a seguir o propósito de vida deles, aquilo que está no coração deles, né, que é muito, muito importante. Então, assim, a Bia ela realmente ela foi amparada, né? O universo foi levando, foi empurrando, falou, vai, Bia, e a Bia foi acolhendo, foi fazendo os cursos, ela foi atrás de ser melhor naquilo que ela faz, de melhorar o trabalho dela cada vez mais. E assim você continua, né, Bia? Sempre querendo melhorar, sempre querendo evoluir, sempre querendo fazer o seu trabalho ali o melhor possível, com os melhores materiais. Isso é de quem está realmente no propósito. É incrível. A gente quer fazer o melhor para o outro, como se a gente estivesse fazendo para nós, né? Amorosamente. E Bia, mostra aí o seu espaço, como que é para as pessoas. Ó, a família falando, o tio também apoiou, os amigos apoiaram, todo mundo de gente apoiou. Lindo, lindo. Mostra o seu espaço agora para todo mundo ver que bonitinho, que lindo que tá. Acho que foi aqui. Ai, deixa eu tentar virar a câmera. Acho que é aqui. Isso. Ó. Aqui é a minha maca, que eu falei até pra vocês, né? Sobre Oi. ter chegado super rápido também. Aqui era onde eu tava sentada, né? Uma poltroninha. Aqui, ó.
os cafezinhos que eu comentei também. Aqui eu deixo sempre uns docinhos para as clientes, né? Porque eu, pelo menos, amo doce. E assim elas conseguem tomar o café delas, levar um docinho para casa que seja, enfim. Aqui, esse daqui, por exemplo, é um dos pontos até que eu citei sobre umidade e temperatura, né? Aqui eu consigo medir tudo para poder fazer o trabalho, né? Saber como que tá funcionando naquele dia exatamente. Enfim, aqui são alguns produtos que eu uso. A gente fez o logo aqui também para deixar na parede. O meu carrinho com as minhas coisas de atendimento, montei faixinha também, né? Encomendei. Enfim, é isso, ó. E aqui tá bem na garagem, né? E eu tava sentada ali, que é uma poltroninha que ela me deu dor de cabeça para eu achar, mas consegui achar, é super confortável. E é isso, meu espaço. Deixa eu tentar aqui de novo. Tá lindo o seu espaço, Bia. E hoje, quando você olha assim, Bia, você cai a ficha de que foi tudo tão rápido e você tão nova, já chegou nisso assim tão rapidinho, cai a ficha que, nossa, aconteceu isso, eu fiz tal curso e foi assim, e de repente ali, aqui, agora, pronto, estou no meu espaço, com 21 anos de idade. Não, porque assim, se eu paro pra pensar, sim, né? Mas assim, de maneira natural, não, porque na verdade a gente só vai vivendo, né? A gente só vai fazendo as coisas, colocando em prática. E quando a gente vê, que nem eu contando a história, eu já falo, gente, já aconteceu tanta coisa e eu não imaginava Verdade. que eu fosse ter um É, espaço agora. Por exemplo, eu nunca idealizei assim, nossa, em agosto de 2022, eu é. vou começar a preparar um espaço. Não, muito pelo contrário. Eu Não. pensava que eu só ia ter isso, né, quando eu tivesse estabilidade em vários pontos. E eu tinha muito receio também, né? Um dos meus receios era de não conseguir administrar um espaço, de não conseguir transmitir algo bom para os clientes. E eu sempre fui muito assim muito 8 ou 80 nesse sentido. Ou eu entregava algo muito bom para as clientes, que realmente fosse confortável, que realmente fosse bom, ou eu preferia não fazer, né? Então, assim, quando surgiu a oportunidade de eu fazer o meu espacinho e tudo mais, eu falei, então tá, eu faço, mas ele também vai ter que ser muito bom, vai ter que ser algo muito especial para mim. E que vai ter que trazer a mesma qualidade que eu venho entregando todos esses tempos e até mais. Porque agora vai depender só de mim, eu não vou ter mais outras pessoas para falar, olha, faz tal coisa, o que você acha de fazer isso e aquilo? Não. Era um espaço, era não, né? É um espaço meu. Então, assim, eu sempre tenho que ser na reta ali com aquilo e ser muito firme também. Então, eu tô aprendendo muito com isso, ainda não tô 100%, né? Mas, assim, o pouco que eu tenho aprendido tem sido bem importante, porque Muito bom. tô aprendendo como me organizar na questão de agenda, tô aprendendo como me organizar com a faculdade, tô aprendendo a colocar em prática, né? O que que elas gostam, o que que elas não gostam. Por exemplo, uma coisa que eu já tive certeza que elas gostam é o chocolate quente, esse cappuccino de doce de leite, que eu falei, gente, eu não posso deixar faltar em momento nenhum. Porque elas O estão vindo aqui. carinho, né? O carinho. É, o Exatamente. carinho que você tem, a preocupação que você tem. E uma das coisas que eu tenho priorizado muito não é a questão de atender muitas pessoas para ter um bom movimento no dia. Muito pelo contrário. Eu separo aí 2 horas e meia, 3 horas que seja, com uma cliente para ela poder chegar e ter aquele conforto, ter aquele momento comigo também, de poder sentar, relaxar um pouco, tomar um café. Não fica naquela pressa de, meu Deus, preciso atender porque eu já tenho logo outro ali em seguida. Não. A gente sabe que final de ano, né, se for bem movimentado, acaba precisando ser um pouco mais assim, mas eu não pretendo, por exemplo, reduzir esse tempo que eu tenho com elas de conversa, de aconchego, só para fazer o trabalho e pronto, para elas virem aqui, fazerem o procedimento, pagarem e ir embora. Eu acho que isso tá muito fora de cogitação, porque não é desse jeito que a gente prende um cliente, não é desse jeito que
Que sabe, você não é nem prender, que você transmite algo bom para ele ficar aqui e falar, nossa, eu gosto tanto de ir lá, não é nem pelo procedimento, porque isso deixa uma hora de ser tão importante pra gente, né? Porque, como É, você mesma disse uma vez, tem pessoas em todos os lugares fazendo a mesma coisa. Você vai hoje em dia, como a estética, né? Como eu disse, antigamente não era algo em alto, hoje em dia é. Então, você vai em qualquer esquina, você encontra. Sabe, tem sim, tanta gente por perto fazendo isso, tem tanta gente fazendo cílios, fazendo sobrancelha, fazendo a mesma coisa. Só que não da mesma maneira, não é a mesma profissional, não é a mesma qualidade. Enfim, não é a pessoa. Sabe? Da mesma forma que as pessoas têm as clientes exatamente. delas que não largam, eu também tenho as É, minhas que gostam disso, gostam do que eu transmito e tudo mais. E eu acho isso muito importante, né? Porque assim, nenhum exatamente. eu tô visando isso de, nossa, eu vou ganhar X aqui, pra mim vai ser muito bom, porque. Não, eu tô visando assim, poxa, que legal ter um momento com pessoas que às vezes eu nem conheço, né? Pessoas que falam assim, nossa, eu vi seu trabalho, eu gostei tanto, eu vim por indicação de fulana, como seu lugar, como seu espaço é lindo, como que, sabe, tipo, Gratificante, né? eu recebo muito esses É muito elogios e pra mim gratificante. e eu vejo que É. assim, elas se sentem mais em liberdade comigo, né? Elas se sentem bem com essa situação. Sábado mesmo, veio a minha amiga que estava até comentando, a Amanda, né? A gente ficou aqui um tempo. Ela veio só fazer a sobrancelha, mas ela ficou um longo tempo aqui. Chegou a minha outra cliente, a gente continuou conversando com essa cliente, sabe? Todo mundo se junta, todo mundo passa a se sentir mais à vontade, né? E isso pra mim era importante, porque eu acho que É. não tem nem comparação, sabe? Você, quando vai num espaço, você espera ser bem recebida, você espera ter um conforto, né? E não tem como a gente Qualquer entregar nada lugar, né, Bia? exatamente. Qualquer E lugar que a não tem gente como. vai, um restaurante, a gente espera ser bem atendido, né? Porque é igual quando você vai comprar uma roupa. Você vai numa loja aleatória e você fala, nossa, eu queria muito ver tal roupa. E o atendente, o vendedor, né? Se ele te recepciona mal, se ele fala com você, tipo, esse aí não tem, nem olhou, já foi mais grosseiro com você, né? Já foi mais rude, você não vai querer comprar ali. Pode ser a blusa exatamente do jeito que você quer, pode ser aquele produto que você sempre quis. A não ser que você seja uma Exatamente. pessoa muito desapegada disso. Mas eu, pelo menos, eu odeio chegar num lugar onde a pessoa me trata mal. E se me tratam mais ou menos também, eu não Sim, gosto. Eu acho que tem que te tratar realmente como você, como se você fosse importante e como se aquilo que você tivesse aderindo naquele lugar fosse a única coisa, sabe? É, inclusive, eu fui comprar o meu óculos na sexta-feira, eu acho. Fui comprar um óculos, né? E foi uma das coisas que eu mais reparei. O atendimento não foi ruim, né, de onde eu fui. Mas assim, poderia ter sido melhor, né? Eu não sei se às vezes a pessoa não estava num bom dia e tudo mais. Mas, assim, é uma coisa que a gente nota, principalmente eu que trabalho sempre com pessoas. E não é porque, mas você tem o seu espaço. Eu também já trabalhei para outras pessoas. E para mim nunca mudou essa situação do meu nunca tratamento muda. com os clientes. Muito pelo contrário, eu sempre É, quis transmitir o melhor, porque assim, os clientes eles nunca vão chegar para você e falar, mas o que aconteceu que você tá desse jeito? Ou querer saber, de fato, qual o seu problema pessoal que você não tá fazendo o seu profissional direito, né? Então é aquilo, às vezes a gente tá com problema, não tá num dia muito bom, não tá num dia muito estressante, mas é engolir e continuar. E falar, eu preciso entregar o meu sim, com melhor, certeza. porque o cliente Fazer veio atrás sempre o disso. seu melhor, fazer sempre o seu melhor sem, né, misturar as coisas. Ai, Bia, sua história é muito linda, maravilhosa, né? Teve que enfrentar alguns desafios aí que foram seus mesmo particular, né? A maioria, né? Que são os medos, as inseguranças e tudo mais. Mas o propósito é isso, é a gente sempre se melhorar, fazendo curso, como você está aí, você vai fazer muito mais, eu tenho certeza, né? Sempre buscando se melhorar. E essa vontade que a gente tem de tratar o outro amorosamente, né? De tratar, de fazer o nosso serviço com muita satisfação, né? De ter a certeza de que aquela pessoa que estava ali na nossa frente, a gente conseguiu fazer o nosso melhor, né, Bia? Isso é muito satisfatório de quem está no propósito.
Bia, eu amei a sua história, foi maravilhosa. E por hoje eu vou encerrar, mas, gente, eu vou postar essa história da Bia no YouTube, né, no meu canal. E, Bia, deixa o seu arroba aí para todo mundo que quiser te seguir, para te seguir. Quem estiver em São Paulo também para fazer o trabalho com você, tá? É, por favor. Mas eu acho que aqui em cima, eu não sei, né, se aparece para eles do mesmo jeito, mas como tem o Leste, tem o seu nome e tem o meu, né? Tantas pessoas que Ah, é verdade. me seguem para te Ah, seguirem, né? Quanto pro pessoal aí que não me conhece, se quiser me seguir, tá aí em cima também. isso, gente. Então tá, Bia. Gente, como eu falei, eu vou postar esse vídeo no YouTube, tá? E Bia, parabéns, parabéns por você estar no seu propósito tão nobre, já estar com o seu espaço, né? Parabéns pela família da Bia aí também, por ajudar ela nessa caminhada maravilhosa, né? Todo mundo sempre ajudando. Gente, então tá, por hoje é só. Hoje a gente falou aí de propósito de vida, né? Eu espero que a Bia tenha ajudado vocês aí, quem não está no seu propósito, a encontrar também o seu propósito de vida. Vai ter desafio, vai ter medo, vai ter insegurança, vai ter as pedrinhas aí no meio do caminho, mas é só a gente ir seguindo, porque o universo, né, como o universo fez com a Bia, ele vai guiando, ele vai colocando as ferramentas na frente e a gente vai passando por cima do medo, por cima da insegurança, por cima de tudo e vai que vai para chegar no nosso propósito de vida e dar tudo certo, como deu aí com a Bia, né, Bia? Sim. E obrigada também, né, pela oportunidade de eu poder compartilhar aqui, porque eu sei que às vezes tem gente que não tem nada a ver com a profissão e tal, mas eu acho importante ressaltar isso de que às vezes também, além de qualquer coisa, a gente precisa acreditar também no nosso É, propósito mesmo, é né? o E principal. entender os sinais, porque eu, por exemplo, eu não sei o que eu poderia estar fazendo Exatamente. agora se eu não tivesse escutado todo mundo que virou para mim e falou assim, vai fazer o curso de extensão de cílios, vai É, ver. Eu provavelmente estaria assim na mesma vaga como auxiliar e me questionando mil vezes por que, que eu não saía daquilo, né? Eu sempre fui muito à frente disso. exatamente. Mas eu acho que essa questão, né, de acreditar na gente, de dar uma chance para aquilo que a gente está escutando tanto, que às vezes a gente pode até levar como tipo assim, nossa, o pessoal tá enchendo o saco com isso. Mas se tem tanta gente falando, é porque tem alguma coisa que a gente precisa mudar, é É o porque tem alguma sinal. coisa que a gente É. precisa atender, sabe? E, enfim, e teve uma outra questão também que a gente nem falou aqui, que foi sobre a questão da terapia mesmo, né? Eu fiz a terapia no Ai, é ano verdade. passado. Eu fiz a terapia no A ano Bia fez passado terapia comigo ano passado. e para mim foi muito bom. E, inclusive, é uma coisa que eu sempre vou recomendar para qualquer pessoa, né? Porque eu fiz Obrigada. a terapia, né, no momento que eu tava meio assim, sem conseguir me posicionar em várias coisas, em vários pontos. Eu tava meio insegura também com muita coisa. Eu precisava, né, daquilo, precisava conversar, precisava expor isso de uma forma diferente, de uma forma com pessoas que pudessem, no caso você, né, que pudesse me dar um norte, tipo assim, não de falar pra mim, olha, você tem que fazer isso, mas de me mostrar o lado certo para que eu tomasse aquela atitude, né? Porque é muito sobre isso. E pra mim ajudou muito no meu posicionamento. Hoje em dia eu consigo me posicionar de uma forma muito diferente. E me ajudou também a entender um pouco mais das outras pessoas, né? Eu ainda tô aprendendo diariamente com isso, claro, mas, assim, o posicionamento pra mim foi muito diferente, porque eu fui de um lado que, assim, eu tava bem apagada, que eu tava trabalhando, mas eu não tava me encontrando. Você lembra que eu falava, né? Eu falei, Cris, eu não sei, eu não consigo ver uma roupa que eu acho legal, eu não consigo me ver como uma pessoa bacana e tal. E hoje já é diferente pra mim. Hoje em dia, assim, o que tá importando mesmo são as coisas que eu tô colocando em prática e principalmente essa questão de confiar mais em mim, confiar mais no meu trabalho, confiar mais no meu potencial, né? Isso para mim é muito importante. Então, a terapia para mim, inclusive para quem faz aí, tem gente que acha que é super besteira, tem gente que fala assim, não, mas fazer terapia é coisa de gente doida, não é? Terapia eu acho que Não é, é para gente? tudo, porque a É gente pra tem muita tudo. coisa que é mal resolvida, né? Muita coisa É, muita. tipo assim, a gente olha e fala, ah, deixa isso pra lá.
Só que eu acho que quanto mais a gente guarda, mais difícil acaba sendo, né? E insegurança a gente Colocar sempre para vai debaixo do ter. tapete, né? Sim, insegurança, medo, a gente sempre vai ter, mas se não lidar de frente com Sempre. isso um dia, né, cada vez vai ser mais difícil. Então eu acho muito importante. Obrigada, Bia, obrigada. Realmente a terapia ela foi ali também uma virada de chave, né? Várias viradinhas de chave que você teve quando você fez a terapia e fez parte aí, né, desse conjunto de coisas da sua vida que te trouxeram aí ao seu espaço, né? Agora ao seu propósito de vida. Bia, então muito Eu que obrigada mesmo. agradeço. Essa história é linda, maravilhosa. E, gente, é isso, né? Sigam as dicas aí do que a Bia falou, né? Seguindo a intuição, seguindo também, né, os sinais, né? Vendo os sinais que a vida sempre coloca pessoas, acontecimentos e situações, né? Para que a gente siga aquilo, né? Ouve o sinal, ouve a intuição, passar por cima do medo, passar por cima da insegurança e seguir o propósito de vida, né? Que é muito satisfatório a gente estar no nosso propósito. Então, gente, Verdade. Bia, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, né, por poder falar aqui. Foi minha primeira live, eu tava super nervosa, porque ontem falando com você, Imagina, eu você achei. fala super bem, Bia. Mas aí, na hora que eu já falei, eu vou começar a falar isso daqui como? Eu já fiquei super nervosa, mas foi tranquilo, eu gostei bastante. E de verdade, eu espero, né, que sirva para outras pessoas. E obrigada também pela oportunidade de eu poder falar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história. E é isso. Isso, gente. Então tá, Bia, muito obrigada para todo mundo que ficou aqui do início ao fim, né? Que assistiu tudo, essa história linda da Bia. E realmente eu também espero muito que essa história da Bia ajude as pessoas a chegar no seu propósito de vida, não importa a idade, não importa nada, né? O que todo mundo vai enfrentar é a mesma coisa, é medo, é insegurança, né? São as dúvidas, mas no final o universo vai guiando e vai dando tudo certo, né, Bia? Sim, é verdade. Então tá, gente. Então um beijo grande para vocês. Muito obrigada, viu, Bia, pela presença. Muito Obrigada, obrigada por eu. aceitar meu convite, Eu que tá agradeço. bom? Beijo, Tchau, gente. beijo, Beijo. beijo. Tchau.